Cérebro, 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 cérebro. Ou cérebro. Olá, meu nome é Henrique Teixeira, eu sou pesquisador, mão na massa de neuromarketing. Tenho resultados aí ao longo de anos aí de trabalho fazendo investimento na casa de milhões de reais em anúncios digitais e ajudando a gerar faturamentos de múltiplos 9 dígitos. E uma das coisas mais interessantes quando a gente vai caminhando nesse universo é perceber que nenhum cérebro está a salvo dos funcionamentos intrínsecos que ele tem e que às vezes a gente pode ter pane. Outro dia eu estava gravando algumas coisas de neuromarketing que vão ser postadas, talvez vídeos que você até já tenha visto, e eu lembro que uma pessoa do meu time, uma parceira de negócio, ela virou assim: Henrique, não é cérebro, é cérebro, Henrique, você não pode falar cérebro. E aí, na hora, eu falei assim, claro, óbvio, é cérebro, não existe cérebro. Inclusive, isso é um erro muito comum, fonético, em português, né? Trocar cérebro por cérebro. E tem até uma razão no campo da fonética, por que isso acontece. E quando eu fui ver os vídeos, eu tinha confundido praticamente todas as vezes, em vez de falar cérebro, falar cérebro. E o que acontece? A reação natural é a gente ficar envergonhado com esse tipo de erro. Porque é um erro muito crasso da língua, né? Um erro muito básico. Só que a gente tem que entender que, primeiro, antes uma pessoa próxima apontar o nosso erro do que o mercado, né? O mercado é inclemente. O marketing digital, com todos os trolls que moram debaixo da ponte, ele é inclemente, ele vai pegar no pé mesmo. Mas não é só por isso. Esse erro começou a me fazer uma grande reflexão de por que eu estava cometendo esse erro com tanta frequência. Apesar de estudar bastante, enfim, de ter uma vida aí intelectual, de fazendo trabalhos, e eu não tenho nenhum tipo de baixa estima intelectual, não. E ninguém está salvo de erros, não. Todo mundo comete. Mas aí eu lembrei de quando eu era criança, eu tinha problema, que talvez você já teve também problema parecido, com biblioteca. Biblioteca. Eu confundia biblioteca com biblioteca. Eu não conseguia falar biblioteca. E eu sempre fui uma criança muito independente, uma criança que tomava uma madeira e colocava no canto do berço em pezinha para não derramar, não gostava de ninguém me ajudar. Claro que isso tem a ver com questões emocionais, com autodefesa. Aí pessoas que lidam com esse universo da inteligência emocional vão poder me decompor a partir disso, como já me decompuseram, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é, aquele momento lá atrás, em que eu errava isso, e como eu sempre gostei muito de acertar, de fazer as coisas corretas, era até uma maneira de eu me expressar para poder ser amado, né? Acertar sempre. A minha mãe me ajudou a pronunciar certinho, não antes de insistir bastante, de brigar comigo, poder falar certinho. E aí eu fiquei muito injuriado, mas eu aprendi a palavra correta, biblioteca, e na minha cabeça, biblioteca era errado. E é claro que é errado. E aí, muitos anos depois, já adulto, executivo, empresário, consultor de empresas, perito em um monte de coisa aí, eu falo cérebro. E aí eu fui descobrir que ficou implantado na minha cabeça, no meu cérebro, lá atrás, desde a infância, essa bomba relógio de ter trocado de forma correta, em vez de biblioteca, biblioteca, mas essa troca do R pelo L ficou e começou a atrapalhar agora, que é o contrário. É cérebro, não cérebro. Mas ficou o imprint na minha cabeça. Nossa cabeça é maravilhosa, a cabeça da nossa audiência, dos nossos clientes é maravilhosa. Todo mundo tem esse tipo de questões que são muito próprias e é muito comum, porque a gente tem o mesmo tipo de funcionamento. Então minha dica é, abre a cabeça para o cérebro. Vamos entender com mais sutileza e com mais perícia, eficiência, como é que funciona a nossa cabeça. Porque é só assim que a gente vai ter realmente uma performance digital extraordinária. É muito sério isso, é uma brincadeira leve, é um erro pequeno, mas que tem um impacto gigantesco se você não tem flexibilidade para poder se reinventar e destravar, né, esse tipo de bloqueio que a gente acaba ficando. Então, um forte abraço, se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de reflexão, de falar de performance de negócios digitais, mas também falar de uma forma um pouco mais ética, de falar de neuromarketing e outras coisas, me acompanha, segue nas redes sociais, que a gente tem muito o que conversar. Cérebro!